Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você vai assistir essa aula. Aqui quem fala é o professor Felipe, eu sou professor de Física e a gente vai estudar hoje, né? Vocês do terceiro ano especificamente, a gente vai ter uma aula sobre resistores e a segunda lei de Ohm, né? Então, uma aula bastante interessante aí, com aplicações do nosso dia a dia. Então, fique ligado nessa aula aí. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, pegue a sua caneta. É importante fazer anotações, é importante fazer observações e alguma dúvida que você tiver, você pode anotar ali e posteriormente você, com seu professor na escola, né, através dos meios digitais também, você pode até tirar essa dúvida. Então, não deixe de pegar o material para acompanhar essa aula. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm, mas para isso a gente vai falar dessa lei de Ohm primeiramente. Então, essa lei de Ohm, ela é uma aplicação muito grande no nosso dia a dia, então a gente tem que ter ela fixada na nossa mente aí, para que a gente possa ter um melhor rendimento. Então, a primeira lei de Ohm, né, ela estabelece a lei da dependência entre a causa, que é a diferença de potencial, que a gente chama de U, e o efeito, que é a intensidade da corrente elétrica para um resistor. Então, a gente tem aí que a forma U é igual a resistência vezes corrente elétrica. Muitas vezes, lembrando que a gente enxerga a diferença de potencial muitas vezes como a letrinha V lá, né, que representa o potencial elétrico. Então, talvez você possa ter visto como V igual a R vezes I, né? Então, só para não ficar essa dúvida. Mas vamos lá. O homem, né, o George Simon, ele foi um físico alemão e ele é conhecido pelos seus trabalhos, né, sobre a corrente elétrica expostos em sua teoria matemática dos circuitos elétricos. Então ele teve uma contribuição fundamental para a gente aí. A gente deve muito a esse cara. Se a gente tem um smartphone hoje, se a gente tem um celular, se a gente tem um computador, a gente pode agradecer esse cara porque a contribuição dele está ali dentro também. Então ele teve uma contribuição importantíssima, foi um grande cientista. E ele elaborou algumas leis para a gente aí que a gente vai estudar especificamente a segunda lei hoje, que ele vai ter uma relação ali com a resistência de um determinado material, com a resistividade, o seu comprimento. Então a gente vai ver isso em detalhes, tá certo? Vamos lá. A potência elétrica dissipada por um resistor é algo que a gente vai ter que ter uma noção também para a gente estudar isso. Um resistor, ele transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito, né, em energia térmica. Exemplo disso é quando você tem lá no seu chuveiro elétrico, você tem uma chamada resistência elétrica, né? Que muitas vezes queima essa resistência, aí seu pai vai lá, tem que comprar outro no armazém e trocar. Então, para que serve aquela resistência elétrica, né? Basicamente ela serve para esquentar água, né? É a função do chuveiro elétrico, né? Então, seu chuveiro elétrico, se ele só dá choque aí, tem alguma coisa errada. Ele tem que esquentar a água para você tomar banho. E aquela resistência, ela faz esse trabalho, né? O que é que acontece de fato ali? Passa uma corrente elétrica pelaquela resistência, aquela resistência ela dissipa a energia em forma de calor. Então, esse calor é o que é transmitido à água, que aquece a água e que lá deixa a sensação do banho mais agradável, né? Então, é uma resistência que existe ali dentro. Daí, é usual dizer que o resistor ele dissipa a energia elétrica que recebe de um circuito. Assim, a potência consumida por um resistor é dita como potência dissipada também. Então, muitas vezes essa potência a gente diz como potência dissipada, porque com exceção do chuveiro elétrico, por exemplo, num circuito eletrônico, circuitos pequenos, esses resistores esquentam, mas não tem funcionalidade nenhuma eles esquentarem. A gente só está perdendo energia no final das contas ali. Por isso, muitas vezes, o pessoal tem não gosta muito porque os resistores esquentam e perdem energia, mas acaba sendo necessário aquilo. Mas realmente é uma energia que está sendo dispensada ali sem uso, né? Transformada em calor. Então a potência ela pode ser calculada como a diferença de potencial vezes a corrente, ou ainda pode ser calculada como a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado, ou ainda pode ser calculado como a diferença de potencial elevado ao quadrado, tudo isso dividido aí pelo valor da resistência elétrica, né? Então são formas úteis para a gente bastante importantes aí, né? Aí agora falando exatamente da segunda lei de Ohm, que vai tratar da resistividade, né? Diz assim, a experiência mostra que a resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui, de suas dimensões e de sua temperatura. Então, isso foi feito em laboratório, né, experimentos para chegar a essa conclusão, e diz que essa resistência elétrica aí, ela depende tanto do material, do que é feito lá, o meu condutor,
depende também das dimensões dele, comprimento, largura e tudo mais, e da temperatura. A resistência R de um resistor em forma de fio de comprimento L e a área de secção transversal igual a A é dada por, só fazendo um parênteses aqui, o que seria essa área de seção transversal, né, que a gente está vendo aí. Considere essa figura que você está vendo aí, um fio condutor, e dentro dele vocês estão vendo ali um círculozinho, né, com a letra A. Basicamente, a área de seção transversal é quando você pega um determinado condutor e você dá um corte nele, como se você tivesse passado uma faca exatamente em cima do condutor. Então você pega e olha ele de frente. Justamente essa parte que você está enxergando é exatamente a área da seção transversal, que é essa área de corte aí. Então a gente tem que a segunda lei de Newton, que vai tratar da resistividade, está diretamente associado também com essa área da seção transversal, assim como está associado com Rho, que é essa letrinha aí grega, né, que parece um P, mas não é um P, tomar cuidado para não confundir, isso é um Rho, e é dito como resistividade do material. Então é importante a gente saber que para cada material eu vou ter um valor aí de resistividade, né? Então isso é uma constante para cada material, que a gente vai ver que ele pode variar também aí com a temperatura, mas via de regra é um valor constante para cada material. Então a segunda lei de Newton vai dizer que a resistência R é igual a Rho multiplicado pelo comprimento, que é L, seria o comprimento desse meu fio aí, dividido pela área da seção transversal. Então veja que interessante, eu sempre costumo dar esse exemplo. A resistência elétrica é o quê? É a oposição à passagem de elétrons, né? Então, a corrente elétrica que passa por um condutor, se ela encontra uma resistência, ela vai encontrar, justamente como o nome já diz, essa dificuldade, essa resistência da corrente de fluir pelo meu condutor. Então, seria justo eu pensar, se o meu condutor for maior, eu vou ter uma resistência maior ou menor. Se a área da seção transversal do meu condutor for maior, eu vou ter uma resistência maior ou menor. Aí o exemplo que eu dou é o seguinte, se você já andou no metrô aqui de 6 horas da manhã, você deve saber que o metrô ele anda bem cheio, né? Então, o metrô bem cheio ali, se você quer descer em uma determinada estação, e você está distante da porta, você vai ter que guerrear ali para passar entre um e outro e você conseguir sair, né? Isso acontece porque as pessoas estão oferecendo uma resistência à sua passagem. É o que acontece mais ou menos com a corrente elétrica. Quando você está lá no fundo do vagão e você quer atravessar o vagão para o outro lado, se o vagão estiver vazio, você consegue fazer isso sem problema nenhum, né? Você vai segurando os ferros lá para não cair, então você consegue ir transitando aí durante todo o vagão sem muita dificuldade. Porém, se você coloca mais, sei lá, 50 pessoas dentro do vagão, você já consegue se movimentar bem, mas já tem uma certa dificuldade. Se esse número dobra para 100 pessoas ou dobra de novo para 200, para 300, você consegue perceber que já começa ficando muito difícil você se locomover dentro daquele vagão. Então, é assim que o elétron se sente quando a resistência elétrica aumenta. Agora, imagine que quanto maior o comprimento desse trem lotado de pessoas, maior vai ser a dificuldade. E quanto maior for a área desse trem, aí a dificuldade já diminui. Porque se eu mantenho a quantidade de pessoas e se eu consigo deixar o trem mais largo, eu vou ter mais espaço aí e aí eu consigo transitar com mais facilidade. Então, nesse caso aí, quando eu tenho quanto maior o comprimento, maior vai ser a minha resistência elétrica, como vocês estão vendo aí na fórmula. Se eu aumentar L, eu aumento o valor da resistência elétrica. Porém, se eu aumentar o valor da área de seção transversal, eu vou estar diminuindo aí, aumentando na verdade também essa resistência quando eu encurto essa área. E se eu aumento ela, eu vou ter uma facilidade maior aí. Então, galera, é importante a gente ter essa relação aí em mente, né? O que aumenta, quando a resistência vai aumentar, quando a resistência vai diminuir. Então, essas relações são bastante importantes. Eu tenho também que a resistividade, né, ela pode variar com a temperatura. Então, a resistividade, que é aquele valor que eu falei que é constante para cada material, ele pode variar aí com as mudanças de temperatura. Então, a resistividade ela pode ser dada como essa seguinte função aí. Ρ0, que é a resistividade inicial para uma determinada temperatura. Aí vai ser aí, né, 1 mais esse alfa, que é o dito coeficiente de temperatura, multiplicado pela variação de temperatura, que seria θ inicial, θ final menos θ inicial. Então, essa é uma função aí que a gente pode utilizar também para calcular a resistividade de um determinado material à medida que eu vou variando ali a sua temperatura. Se ele tem uma temperatura fixa, então a resistividade não vai variar. Se a resistividade varia, a resistência elétrica também varia, né? E varia com uma função bem parecida. Ó.
a resistência elétrica vai ser igual à resistividade e a resistência inicial multiplicado por 1 mais o nosso alfa aí, que é o coeficiente de temperatura, multiplicado ainda pela temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, aí a variação de temperatura. Pessoal, você que está curtindo essa aula aqui, deixa uma dica para vocês também, que é acompanhar ela através do nosso fascículo, né? Então vai estar aparecendo um QR Code exatamente aqui, ó, na nossa tela. Você pode apontar a câmera do seu celular, você vai ser direcionado para lá e vai poder acompanhar a nossa aula também. Também você pode acompanhar através de podcast, né? Então, se você gosta também de estar escutando a nossa aula, você pode acompanhar através desse outro QR Code aqui. Então, aponte aí a câmera do seu celular que você vai ter o acesso. Voltando aqui à nossa aula, essas duas funções elas variam à medida que a temperatura varia. Na verdade, a resistividade e a resistência pode variar à medida que a temperatura varia. Dito isso, vamos ver aplicações do efeito Joule, né? Então, o efeito Joule, que foi aquilo que eu já introduzi na aula dizendo, né, que é a dissipação de energia, né, térmica através de resistores, por exemplo, ele pode ser dito da seguinte forma: esse efeito Joule, embora seja um inconveniente nas máquinas elétricas, porque não é o objetivo, quando o engenheiro constrói uma máquina lá, ele não tem por objetivo fazer com que essa máquina esquente. Ela acaba esquentando, gerando calor, né? O seu notebook, por exemplo, ele tem uma ventoinha para dissipar esse calor, né? Mas não é agradável para os componentes eletroeletrônicos trabalharem em alta temperatura. Isso pode prejudicar a vida útil aí do seu equipamento. Por isso tem que ter essa ventoinha para refrigerar o seu notebook, por exemplo. Mas, querendo ou não, ele ainda esquenta. E esse calor que acontece, né, que é dissipado, é justamente devido a esse efeito Joule aí. Então, as máquinas elétricas e nas linhas de transmissão, para representar a perda de energia elétrica, tem grande utilidade em aquecedores elétricos em geral. Então, aí já é um instrumento que o aquecimento ele é bem visto, né, em aquecedores elétricos. O objetivo do aquecedor, como o próprio nome já diz, é aquecer. Então, em países que são frios, que nevam, menos 30 graus, por exemplo, é interessante você ter um aquecedor dentro de casa, né, para quando você entre lá, você e sua família fiquem aquecidos. Então, esse equipamento, especificamente, é uma vantagem ele aquecer. Assim como o chuveiro elétrico é uma vantagem, assim como o ferro de passar roupa é uma vantagem, assim como aquela máquina lá de assar pão, né, aquela chapa, também é uma vantagem que ele esquente. Mas isso são situações. Já em eletroeletrônicos, como eu falei, celular, notebook, televisão, não é interessante que esteja esquentando. Então, o efeito Joule ele é bom por um lado, mas em outros equipamentos ele é não tão bom assim, né? Aí, como vocês estão vendo aí, são exemplos: ferro elétrico, chuveiro elétrico, fusíveis, lâmpadas incandescentes, são instrumentos aí onde acontece esse efeito Joule, que é justamente essa dissipação de energia aí em forma de energia térmica. Vamos lá, falar um pouco de fusíveis, que é algo bem interessante também que a gente deve saber, né? Você já deve ter visto lá seu pai trocando o fusível do carro. Ah, não, foi só o fusível que queimou, isso aqui eu consigo trocar. Mas, afinal das contas, o que é um fusível, né? São dispositivos cuja finalidade é assegurar a proteção dos circuitos elétricos, sendo constituídos essencialmente de condutores de baixo ponto de fusão, ou seja, eles precisam de uma baixa temperatura ali para derreter, né? Como o chumbo, o estânio, que ao serem atravessados por uma corrente elétrica de intensidade maior que um determinado valor, se fundem ou, de maneira grosseira, acabam derretendo ali. Então é assim, você tem um fusível para proteger um circuito elétrico. A gente sabe que uma corrente elétrica passando por uma resistência elétrica vai gerar calor. Então, uma corrente elétrica passando por qualquer condutor vai gerar calor. Mesmo que seja imperceptível, mas ela está gerando ali, está dissipando uma certa quantidade de energia térmica, né? O calor está sendo propagado ali. Então, galera, esse fusível é colocado nos circuitos para que, se acontecer de vir uma sobrecarga da rede, por exemplo, uma corrente elétrica muito alta, esse fusível ele evita que seu equipamento queime, porque ele se sacrifica pelo seu equipamento. Como ele tem um baixo ponto de fusão, se passar uma corrente elétrica ali maior do que a pré-estabelecida por ele, a temperatura vai aumentar também. A temperatura aumentando, ele se funde e assim ele derrete, né? Aí ele para de conduzir a eletricidade e seu circuito está protegido. Então, em muitas das vezes, nossos circuitos são salvos pelos fusíveis. E é interessante que ele queime mesmo para que possa proteger aí o nosso fusível.
Agora vamos lá, você sabia? Modernamente, os circuitos elétricos de residências, edifícios e indústrias, em vez de fusíveis, utilizam-se de dispositivos que têm base num efeito magnético da corrente elétrica e são denominados disjuntores. Então é assim, o fusível ele existe para proteger o circuito, existe sim, ainda hoje é muito utilizado nos carros, por exemplo, é muito utilizado em filtros de linha, então tem grande aplicação ainda. Só que hoje também temos os chamados disjuntores, que também servem para proteger o circuito, mas em contrapartida, um disjuntor normalmente ele não queima, ele não foi feito para queimar, para se sacrificar pelo seu circuito. Ele foi feito para desligar e salvar o seu circuito. Então se você tem um circuito elétrico lá, na sua casa mesmo, tem um circuito elétrico das tomadas, por exemplo. Então, quando acontece um curto-circuito ou uma sobrecarga ali vindo da rede, o que é que acontece? O disjuntor, ele percebe que passou uma corrente elétrica maior do que a habitual e ele acaba, através do efeito magnético que essa corrente vai gerar, ele acaba desarmando essa chave. Então é muito comum você dizer assim, faltou energia na minha casa, eu vou ver se foi só o disjuntor que desarmou. Então é muito comum a gente ouvir isso, né? Quando o disjuntor desarma, foi porque ele, como medida de segurança, ele preferiu desarmar para não danificar aí os eletrodomésticos da sua casa. E você espera um tempinho lá, né? Se foi a energia que faltou, espera um tempo a energia voltar, aí você vai lá e liga de novo esse disjuntor, que deve voltar tudo a funcionar normalmente, né? Então, esses são os disjuntores e aqui ele vai trazer uma explicação, né? Que é uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o valor limite do dispositivo. Algo interessante também de se falar é que esses disjuntores, se você for comprar um disjuntor no armazém, por exemplo, você vai chegar lá para o cara do balcão e vai dizer, eu quero um disjuntor de 10 ampere. Ampere é unidade de quê? Corrente elétrica, né? A gente não pode esquecer disso. Ampere é unidade de corrente. Então, se você pede um disjuntor de 10 ampere, ele está dizendo o seguinte, só pode passar nesse disjuntor aqui até um valor próximo de 10 ampere. Se passar disso, ele vai desligar. Então, por exemplo, se você tem na sua casa aí um grande consumo de energia, equipamentos que puxam muita energia elétrica, que puxam uma corrente elétrica muito alta, você tem que comprar um disjuntor com uma corrente elétrica limite maior do que 10 ampere, por exemplo, que já é uma corrente relativamente legal aí. Mas você vai ter que procurar um disjuntor com uma corrente maior para que você possa ter uma maior aí funcionalidade dos seus equipamentos, né? O que aconteceria se você colocasse um disjuntor com uma corrente elétrica muito baixa para a sua realidade? Você não conseguiria trabalhar, porque o disjuntor iria ficar desarmando sempre. Sempre que você acionasse, por exemplo, sua máquina de lavar lá, que ela puxasse corrente elétrica da rede, iria passar pelo disjuntor, iria desarmar e você não iria conseguir funcionar lá o seu equipamento. Então a função também é proteger o circuito elétrico no qual está inserido. Vamos falar agora sobre a associação de resistores, né? Então a gente falou sobre a segunda lei de Ohm, a gente viu como calcular a resistência ali baseado na resistividade, no comprimento e na área. Então a gente vai ver agora também como calcular a resistência equivalente, né, de resistores associados em série. Então eu posso ter resistores ligados em série, que seria um seguido do outro, por onde a corrente elétrica só tem um caminho, né? Só existe uma forma dele passar, da corrente elétrica transitar por esses resistores. Então, nesse caso aí, se eu pego 3 resistores ligados em série, eu consigo transformar esses 3 resistores em apenas um. Então, eu digo que eu tenho resistores ligados em série e eu quero calcular uma resistência equivalente, ou resistência total, ou a soma das resistências. Então, pode vir de várias maneiras aí. De uma maneira que, se eu tenho 3 resistores, a resistência equivalente, que eu estou chamando de RS aí, vai ser igual à resistência do resistor 1, mais a resistência do resistor 2, mais a resistência do resistor 3. Então, se eu somo todas essas resistências aí, eu vou ter a minha resistência total ou resistência equivalente. Já no caso da diferença de potencial para esses resistores que estão ligados em série, eu tenho que a DDP total, né, a diferença potencial total, vai ser também a soma das diferenças de potenciais em cima de cada um desses resistores. Então, se eu tenho 3 resistores ligados em série e eu tenho um potencial em cima de cada resistor e eu quero juntar todos esses resistores transformando em um só, eu tenho que o meu potencial total em cima desse resistor, o que eu estou chamando de U, vai ser a soma das minhas DDPs parciais, né? Tranquilo, galera? Esses foram resistores ligados em série, né? Agora a gente vai ver aqui, ó, uma figura que vai representar para a gente uma associação de resistores ligados em paralelo.
Então, quando eu tenho resistores ligados em paralelo, eu tenho essa configuração da esquerda aí, onde vocês estão vendo um resistor acima do outro, onde os seus terminais, o terminal do resistor R1, o terminal do resistor R2 e o terminal do resistor R3 estão ligados em um ponto em comum, que é o ponto A. Então, nesse ponto A aí, eu tenho esses três terminais ligados. Já no ponto B, eu tenho outro terminal desses resistores ligados também a um mesmo ponto, que eu estou chamando de ponto B. Quando eu tenho essa configuração, eu digo que eu tenho resistores ligados em paralelo. E para a gente ter uma noção também de quando os resistores estão ligados em paralelo, é só você acompanhar a corrente elétrica que está entrando ali pelo ponto A, se vocês observam na figura. A corrente elétrica que entra pelo ponto A, quando ela chega ali naquela bifurcação, ela tem três caminhos possíveis. Ela pode seguir pelo caminho onde tem R1, pode seguir pelo caminho onde tem o R2, ou pode seguir pelo caminho onde tem o R3. Então a corrente elétrica ela vai se distribuir. Então, fazendo essa distribuição, ela vai passar pelos resistores e depois lá no final ela volta e se une de novo. É interessante a gente saber que a corrente elétrica ela sempre procura o caminho mais fácil, né? Assim como você, quando está lá no vagão, você procura o caminho mais fácil para transitar dentro do vagão do metrô, a corrente elétrica também procura o caminho onde a resistência é menor para ela. Então, a gente vê também que ela sempre procura a facilidade. Nesse caso aí, a corrente elétrica vai se dividir e depois essa corrente elétrica tem que se juntar, de maneira que a corrente elétrica total vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3. E aí à minha direita, né, eu tenho um resistor que eu estou chamando do resistor total, né, resistor equivalente, que é esse carinha aí. Perceba que o potencial em cima dele vai ser igual ao potencial que estava em cima dos meus três resistores quando estavam ligados em paralelo. Então eu vou ter basicamente isso daqui, ó. Todos os resistores estão submetidos a uma mesma DDP. Então a DDP não muda, a diferença de potencial vai ser igual tanto para os resistores ligados em paralelo, quanto para os resistores quando eles estão unidos, né? Quando eu pego eles em paralelo e transformo em apenas um. A intensidade da corrente total é igual à soma das intensidades das correntes dos resistores. Então, você vai ter que a corrente I, que vai ser a corrente total, vai ser igual à corrente I1, mais a corrente I2, mais a corrente I3. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Então ele está dizendo o seguinte, quando eu tenho resistências em paralelo, para eu calcular a resistência total, eu tenho que aplicar essa fórmula daí, onde 1 sobre a resistência total, que é aquele resistor único que eu transformei, vai ser igual a 1 sobre a resistência R1, mais 1 sobre a resistência R2, mais 1 sobre a resistência R3. Professor, se eu tivesse 10 resistores, teria 1 sobre R4, 1 sobre R5, até chegar lá a 1 sobre R10. Então serve para quantos resistores você tiver. E interessante a gente dizer também que as potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências, né? Potência e resistência aí tem uma relação inversamente proporcional. Ou seja, se um aumenta, o outro tem que diminuir, né? Isso é bem interessante também para a gente tratar de questões, muitas vezes, que cobram teoria da gente. É importante a gente saber disso. Então, galera, resistores em série, resistores em paralelo, é bom você olhar com calma isso, porque muitas vezes a gente pode confundir a maneira como a gente calcula resistências em série e resistências em paralelo. Então, atenção aí, quando eu tenho resistências em paralelo, tenho que utilizar essa fórmula daí. 1 sobre resistência total igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e assim quantos resistores você tiver, né? Já a corrente elétrica vai ser a soma das correntes total, a soma das correntes parciais aí. Então, galera, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje, tá certo? A gente vai trabalhar muito isso ainda no decorrer do ano. Anote, faça questões, tirem dúvidas, porque isso é importantíssimo. Hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra em outra oportunidade. Então, galera, uma ótima semana para vocês e até a próxima aula.